Olá, meus irmãos. Vamos mais um dia meditar um pouco na palavra do Senhor para as nossas vidas. O texto que nós vamos ler hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 16. E diz assim a palavra do nosso Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha que cena interessante. Naquele momento que Jesus vivia, algumas pessoas tinham opiniões diferentes acerca de quem Jesus era. Em um determinado momento, Jesus chegando a uma determinada região, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E qual foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos? Foi essa: quem diz ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles vão e respondem: João Batista, Elias, ou alguns dos profetas, Jeremias. Então algumas pessoas estavam comentando entre si que Jesus poderia ser ou João Batista, que tinha se ressuscitado dos mortos, ou algum dos profetas do Antigo Testamento. E essa é uma questão bem interessante a gente perceber. Por quê? Naquela época, pessoas tinham várias opiniões sobre quem Jesus era. E hoje, da mesma forma. Hoje as pessoas afirmam que Jesus várias classificações de pessoas, como Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande mestre, Jesus foi um espírito puro que veio a esse mundo para nos ensinar, Jesus foi um revolucionário. E é importante perceber que o povo de antigamente também tinha várias opiniões acerca de Jesus Cristo. E Jesus escuta a opinião do povo e para agora e pergunta diretamente para os discípulos: E vocês? Quem vocês dizem que sou? E é importante perceber que se levantou um que sempre se levantava, Pedro. E Pedro afirmou para Jesus Cristo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro parou e falou o seguinte: Jesus, Tu és o Messias esperado de Israel. Tu és o tão esperado Salvador do teu povo. E Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, é o que Pedro falou. E olha só, você encontra aqui a opinião do povo e você encontra aqui a opinião dos discípulos. E é importante você perceber que dentre todas essas opiniões, somente uma opinião estava correta. Somente uma opinião estava exata. E qual era a opinião? A do povo? Não. A opinião de um dos discípulos. A opinião dos discípulos. E é importante também ressaltar isso, porque hoje as pessoas costumam ter Jesus à sua forma. Pessoas costumam falar: não, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. E o que importa não é o que as pessoas pensam acerca de Jesus Cristo, mas o que a palavra de Deus ensina. Olha só, no versículo 17, Jesus afirmou para Pedro dizendo: Bem-aventurado és tu, Pedro. Mais do que feliz é tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai. Meu irmão, se você quer conhecer a Jesus Cristo, você não precisa ir à opinião do povo, você precisa ir à palavra de Deus. Você precisa conhecer Jesus Cristo pelo que a Bíblia ensina. Então, se você quer conhecer Jesus Cristo, vá à Bíblia, vá em oração a Deus, e Ele vai te revelar, e você será mais do que feliz, que nem Pedro foi, porque o Pai revelou a Pedro quem Jesus era. Deus os abençoe.